Sejam muito bem-vindas, minhas lindas, ao nosso 34º dia do Devocional de Amar, esse desafio aí que tem nos forjado na arte do amor, como que eu amo o outro, como que eu olho o outro, como que eu sirvo o outro, que Deus nos fez para sermos seres de relacionamento, né? Diferente aí de um cachorrinho, de um bichinho de estimação, que se relaciona com o ser humano por uma questão de sobrevivência, de um prazer ali naquele momento. O ser humano não é assim. Nós buscamos os nossos relacionamentos porque é no relacionar que a gente vai se forjando, que a gente vai se formando. É no relacionar que a gente encontra sentido para a vida. E aí, se eu reduzo isso, se eu busco um mero prazer, eu trato o outro como até um mero objeto. Eu começo a fazer uso desse outro, né? E o uso dele é para que eu, naquele momento, tenha prazer, que eu tenha gozo ali naquela relação, naquele encontro, diz respeito a mim, e não aquilo que, na verdade, eu sou chamada a ser, ao meu dever a ser, a desenvolver as minhas virtudes, a ser um ser melhor, uma pessoa melhor. É com esse olhar que nós precisamos aí estar dentro dos relacionamentos. É o que isso aqui me ensina, de que jeito que eu olho essa situação, de que jeito que eu me apresento diante dessa circunstância, para que as minhas virtudes sejam desenvolvidas. Gente, olha que bonito, né? O que é uma virtude? A virtude, ela vem de virtus, ela vem de força. É algo que eu me disponho, que eu me dedico, que eu me esforço. É assim que a minha virtude vai sendo desenvolvida. Contrário do vício. O vício é só eu não cuidar. Tudo que eu não cuido tende ao caos. Então, o vício, se eu não fizer nada, eu vou estar caindo nos vícios, né? Agora, a virtude, eu preciso da minha dedicação, precisa do meu empenho. Seu casamento precisa que você desenvolva virtudes. Ai, Ludoana, mas é muito difícil. É cansativo, é exaustivo, parece que eu saio e não saio do lugar. Olha só, eu quero falar alguma coisa com você agora, muito importante. Olha aqui dentro do meu olho, presta atenção, nós já vamos entrar na leitura do capítulo. Se você tá tendo a sensação que você faz e não sai do lugar, é porque você tá com uma expectativa na mudança do outro. Você tá esperando uma atitude do outro. E aí a sua intenção, a direção da sua energia está indo para o lugar errado, tá? Olha só, olha como a matemática funciona. Eu saio de mim, alcanço o outro na expectativa de que eu seja transformada nesse sair de mim. Percebe? Não é um eu saio de mim e alcanço o outro para que o outro mude. Não é isso, não. Eu saio de mim, eu faço algo que eu percebo que eu preciso para desenvolver uma virtude, para que essa virtude, virtus, essa força se torne um hábito e então eu construa a minha personalidade. Gente do céu, hein? Não precisava nem ler capítulo. Isso aqui é uma chave de ouro poderosíssima. Escreve aí nos comentários que esse negócio aqui vale ouro. Olha só, vamos ler o capítulo agora? Pensa sobre isso, tá? Anota no seu caderno qual que tem sido o objeto da sua mudança, tá? Se o seu objeto de mudança é para alcançar o outro, para mudança do outro, economiza energia, porque não vai dar certo. Agora, se o objeto da sua mudança for um aperfeiçoamento da sua personalidade, aí nós vamos desenvolver virtude, não tem como você não ter resultado, tá, minha linda? Vamos lá. Dia 34, o amor celebra a Deus. Vamos ler junto? 1 Coríntios 13:6. O amor não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. A partir do momento em que você fecha sua Bíblia pela manhã, quase tudo que você encontra durante o dia lhe afasta das verdades bíblicas. A opinião de seus colegas do trabalho, as reportagens na televisão, os sites que você costuma visitar, as várias tentações do dia, tudo isso e mais um pouco estarão trabalhando sem parar para moldar as suas convicções do que é a verdade e do que é mais importante na sua vida. Eles dirão que ter uma linda esposa que se veste de forma que chama a atenção dos outros homens é uma coisa boa. Eles dirão que a linguagem obscena e a imoralidade nos filmes são normais para as pessoas maduras. Eles dirão que a igreja não tem importância na vida das pessoas. Eles dirão que cada um encontra Deus à sua própria maneira. Eles dirão várias coisas.
e agirão tão alto e com tanta frequência que, se não formos cuidadosos, nós vamos começar a acreditar que as coisas funcionam da maneira como eles dizem. Nós podemos começar a valorizar o que todos eles valorizam e a pensar como eles pensam. Entretanto, o significado da vida real muda drasticamente quando entendemos que a palavra de Deus é a verdadeira expressão do que é a vida real. Os ensinamentos que estão contidos nela não são palpites sobre o que realmente importa. Eles são princípios que refletem a maneira como as coisas são, a maneira como Deus as criou para ser. Seus ideais e instruções são o único caminho para a verdadeira bênção. E quando vemos pessoas seguindo-os em obediência ao Senhor, deveríamos nos alegrar. O que lhe faz ter mais orgulho do seu cônjuge? É quando ele chega em casa com um troféu do campeonato de futebol da empresa ou quando ele junta a família para orar e ler a palavra antes de dormir? O que lhe faz ficar extremamente feliz com a sua esposa? É vê-la testando uma nova técnica de pintura no quarto das crianças? Ou vê-la perdoar o vizinho, cujo cachorro destruiu as suas plantas? Você é uma das pessoas que exercem mais influência na vida do seu cônjuge. Você tem utilizado essa influência para levá-lo a honrar ou a desonrar a Deus? O amor se alegra mais nas coisas que agradam a Deus. Quando o seu cônjuge está crescendo na construção do caráter cristão, na perseverança da fé e adotando comportamentos generosos e de serviço, se tornando espiritualmente responsável pelo seu lar, a Bíblia diz que devemos nos alegrar por isso. A palavra regozijar, em 1 Coríntios 13:6, leva a ideia de estar absolutamente estimulado, muitíssimo alegre, que seu cônjuge está permitindo que Deus faça na vida dele. O apóstolo Paulo, que ajudou a estabelecer e a cuidar de muitas igrejas no primeiro século, ele escreveu em suas cartas o quão alegre ele estava em ouvir relatos de fé e do crescimento de pessoas em Jesus. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa constância e fé em todas as perseguições e aflições que suportais. 2 Tessalonicenses 1, 3-4. O apóstolo João, que caminhou com Jesus e se tornou um dos principais líderes da igreja primitiva, certa vez escreveu ao seu rebanho: "Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade." 3 João 4. Quando isso acontece com o nosso companheiro, nós devemos nos alegrar, mais do que quando ele economiza na hora de pagar a conta do supermercado, mais do que quando eles alcançam sucesso no trabalho. Algumas vezes, por agir conforme a cultura, ao aplaudir nosso cônjuge, podemos ser culpados de encorajá-lo a pecar, talvez por alimentar a vaidade dele ou por deixar que sejam meninos. Contudo, o amor não se alegra com a injustiça, nem em nós mesmos e nem em nosso cônjuge. Mas, particularmente, o amor se alegra com a verdade, da maneira como Paulo fez quando disse à igreja em Romanos: "Pois a vossa obediência é conhecida de todos. Comprazo-me, portanto, em vós, e quero que sejais sábios para o bem, mas simples para o mal." Romanos 16:19. Ele sabia que a busca pelo que é de Deus, pela pureza e pela fidelidade era a única maneira para eles encontrarem alegria e plenitude. Ser sábio para a santidade e ser inocente para o pecado, permanecer incansável e firme na caminhada da vida, é a maneira de vencer aos olhos de Deus. E o que mais podemos desejar para nossa esposa ou marido do que eles experimentem o melhor de Deus para suas vidas? Alegre-se pelo sucesso que seu cônjuge conquista, mas guarde a sua maior alegria para os momentos em que eles honrarem a Deus com adoração e obediência. Desafio de hoje:
Encontre um exemplo específico e recente de quando seu cônjuge demonstrou caráter cristão de forma notável. Elogie-o verbalmente por isso em algum momento da vida. Anote aqui quando o desafio de hoje estiver completo. Aí você vai escrever em seu diário, ó, qual o exemplo que você escolheu reconhecer? De que outras formas você pode celebrar o crescimento dele em Deus? Como você pode encorajá-lo a perseverar nisso? Em Salmo 101:2, andarei em minha casa com integridade de coração.